Olá, pessoal. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário em que você nos escute nesse instante. Mais uma vez estamos aqui no Rádio Web Entrevista, a quem registramos reiteradamente o reconhecimento e o agradecimento na pessoa de Eliezer e de Alana, que, como eu já falei de outros momentos, utilizando esse equipamento fantástico que a gente tem na UFRPE, chamada carinhosamente de Ruralinda, que estão capitaneando essa embarcação, essa nave, esse veículo, esse espaço criativo para que a gente possa usar da melhor forma possível, que os dois estão aqui à frente disso. Então, mais uma vez, Eliezer, Alana, agradeço por isso. Para quem me escutar pela primeira vez, eu sou Rodrigo Rosal, eu sou professor vinculado ao DED, Departamento de Educação, da UFRPE, da Ruralinda, na sede, em Dois Irmãos, Recife. Estamos aqui, nesse dia de hoje, abrindo esse espaço com uma conversa com uma pessoa muito especial para nós. Chamamos aqui Cléa, que vai ter a oportunidade, obviamente, de falar por ela mesma, abrindo esse espaço. Os outros dois em que eu já me utilizei são espaços em que eu uso falando sozinho sobre textos poéticos e filosóficos comentados. Um segundo espaço, também aqui pelo Rádio Web Entrevista, onde a gente entrevista estudantes, pesquisadores, vinculados inicialmente a cursos aqui da UFRPE, mas depois a gente pode abrir espaço para isso também. Já tivemos uma veiculação que está aí nas plataformas utilizadas pela Rádio Web, que podem ser vistos já, e agora esse terceiro momento, essa terceira trilha, essa terceira vereda, esse terceiro espaço que a gente cria com a intenção de entrevistar as pessoas vinculadas a 3 áreas da nossa instituição. A área de alimentação, merenda, como a gente possa chamar, a área de segurança, vigilância, zeladoria e a área de serviços gerais, limpezas, que encontra aqui hoje uma representante de peso que cuida, pelo menos eu a conheci assim, nesse meu primeiro ano, nesses meus primeiros meses de atividades presenciais aqui na nossa rural, Cléa. Cléa, seja bem-vinda, sinta-se acolhida, respeitada, aplaudida desde já, inicialmente por mim, e eu acredito que por todos aqueles que minimamente enxerguem o serviço nobre que você faz aqui. Cléa, fica à vontade. Então, inicialmente, começa falando um pouco o seu nome, como é que você gosta de ser chamada, como é que você chegou até aqui, qual é a função que você exerce aqui na nossa instituição. A palavra está com você. Boa tarde, meu nome é Lauricléia, né? Estou aqui na Rural há 10 anos. Entrei aqui por indicações e, graças a Deus, estou aqui até hoje. Gosto muito do meu trabalho, né? Procuro dar o meu melhor, não atingir ninguém, nem nunca tive desrespeito, graças a Deus, aqui, sobre minha função. Já trabalhei em vários setores aqui na Rural, já andei praticamente a Rural toda e, graças a Deus, em todos os setores eu sempre me dei bem, né? No meu ambiente de trabalho, no meu serviço, né? As pessoas nunca foram de criticar, de sempre me elogiaram, né? Nunca tive desentendimento dessa parte em nada. E é um serviço que tem que ser reconhecido. Por quê? Sem o serviço prestado por a gente, praticamente não existiria sala de aula limpa, banheiros limpos, né? Isso tudo faz parte para ter a universidade, né? Então, sem os nossos serviços,
não existiria a universidade, né? Assim, o ambiente para você trabalhar, porque ninguém vai trabalhar numa sala suja, no banheiro sujo. Ninguém vai querer entrar no estabelecimento sujo. Então, depende muito do nosso trabalho. Eu acho assim. Muito bem, eu concordo inteiramente e importante você puxar essa questão do respeito, do reconhecimento, de que você, se eu entendi bem, você diz que se sente respeitado e que você também, por onde você circulou, por onde você passou, os setores onde o seu serviço pode ser prestado, pode ser apresentado, pode ser executado, você nunca teve problema, atrito. Isso é mérito seu, né? Isso tem a ver com que a gente está tentando trazer para a reflexão a relevância, no caso aqui hoje da sua função. Se eu errar a expressão, você me ajuda, tá certo? Mas para quem está escutando a gente, você disse seu nome, disse há quanto tempo está aqui, há 10 anos, disse que já passou por diversos setores da própria UFRPE, Sim. ou Ruralinda. E aqui foi o meu primeiro emprego. Muito bem. Meu primeiro trabalho. Muito bem. E hoje eu vejo mais você aqui vinculada à área do DED, Departamento de Educação. São os prédios onde você mais atua? São onde hoje você só atua aqui ou atua prestando o seu serviço aqui dentro em algum outro local também, da Rural? A do DED, eu só faço a parte do DED. Certo. Muito bem. Às vezes, quando o GR não está presente, aí eu venho para cá. Mas como ele está por aqui, eu sempre estou por lá. Lá é a minha área. Muito bem. E a execução, a materialização do seu serviço, para quem nos escuta, é ligada à área de limpeza, serviços gerais, organização, não é isso? Uhum. Cléa, como é que você olha? Tudo bem, a gente está há 2 anos, mais de 2 anos, atravessando ainda uma situação de pandemia, né? Não é à toa, para quem vai nos assistir, vai ver a gente de máscara, é um autocuidado que a gente está tendo inicialmente e um cuidado com os outros, por conta de um chamado repique, vamos dizer assim, como leigo, né? De um aumento no número de casos. Então, apesar da gente estar organizado, vacinado, etc., tal, não custa nada e muito pelo contrário, é uma medida de respeito, de zelo, de educação no sentido mais amplo do termo. A gente está assim um com o outro também, mas você está aqui bem antes desse período pandêmico. Então, o período de pandemia esvaziou a universidade como um todo, né? Agora, mais do mês de junho para cá, com o retorno à integralidade presencial, é que voltou a ser, vamos dizer, no bom sentido, inundada, preenchida pelos rostos, pelas vozes, pelos corpos de todos nós, funcionários, servidores, concursados ou não, trabalhadores, estudantes, professores, etc. Lembra desse semestre agora, que finalizou em outubro e que está recomeçando agora, faz 15 dias só que a gente recomeçou, né, no dia 7, último desse mês, novembro, que a gente está. Hoje é o dia 22/11, à tarde, para quem nos escuta. Lembra da tua caminhada aqui, executando sempre esse serviço ligado à limpeza, serviços gerais, etc. De uma maneira geral, você acha que eu estou aqui há 1 ano, mas eu já vou me colocar dentro disso. Professores, servidores, alunos, a gente ajuda o serviço que você faz e que tantos colegas seus aqui fazem também, ligado à limpeza, serviço geral. A gente ajuda com a nossa postura ou a gente está atrapalhando mais? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta genérica, né? Não dá para você responder por todo mundo, porque você nesse momento está mais vinculado a um setor. Mas eu estou pedindo para você rememorar os seus 8 anos antes desse período de pandemia, onde a atividade era bem intensa, e esse semestre, que a gente teve mais uma presencialidade retomada. Nós somos, de uma maneira geral, educados, Cléa, e sujamos pouco as coisas,
Ou a gente poderia ajudar mais ao seu serviço? Não sei se a palavra é ficar mais fácil, mas prestigiar mais e não atrapalhar tanto, sujando tanto aqui a instituição. O que é que você diz? Qual é a impressão que você tem? Olha, eu não sei em outros, assim, fora da rural, mas o tempo que eu tô aqui na rural, eu nunca tive, esse setor é muito sujo, ou esse pessoal suja. Não, porque eu acho assim, que se o meu serviço é esse, é claro, eu não posso nem chegar a dizer nada se um aluno sujar uma sala ou derramar alguma coisa. Não, é o meu serviço, eu tenho que prestar o meu serviço. Então, para mim, isso aí não tem, não existe de, ah, eu deixo a sala muito suja, o banheiro muito sujo, não. Ali é a minha função. Aqui na rural, pelo menos comigo, eu sempre fui para setores que as pessoas me tratam muito bem. E eu nunca morri de trabalhar. Aqui a gente não morre de trabalhar, a gente tem tempo de descanso, a gente pode sentar para conversar um pouco. Aqui a gente nunca viu ninguém falar, nem reclamar, nem como muitos colegas da gente, a rural é uma mãe pra gente, porque aqui a gente pode ir, a gente ainda aprende com eles, né? Aprende com os professores, aprende com os alunos. É, é uma bênção. Então você vê como um ambiente bom de Isso. você estar. Interessante isso que você disse, se você me ajudar a trazer uma reflexão, um pensamento agora, quando você diz aqui é bom, porque a gente aprende com os professores, a gente aprende com os alunos, mas justamente a minha chamada para você estar aqui hoje é o que é que a gente aprende com você. Com você, claro, né? Chamando você hoje, se você como uma representante, né? Você não está aqui falando em nome dos seus colegas, claro. Você está falando por si mesma. Foi um convite que eu fiz porque eu conheço você. A gente se cumprimenta em média uma vez por semana, quando eu venho para a minha reunião aqui na salinha que eu uso, etc. Tá, ok. Então, são duas coisas. Nos setores que você atuou e ainda atua até hoje, você não vê que as pessoas sujam muito. A sujeira é a sujeira normal, Normal, esperada. realmente, Agora, uma isso. outra coisa. Você disse que sempre é muito bem tratada. Aí isso eu fico imaginando, por exemplo, você nos corredores, como eu encontro você, né? E outras pessoas podem encontrar também, limpando, etc., tal, ou andando de um lugar para outro. Quando as pessoas, de uma maneira geral, transitam e cruzam por você, é normal terem expressões de civilidade como bom dia, boa noite. Se você está limpando um banheiro ou uma sala, a pessoa pedir licença para poder entrar e vice-versa. Quando você cumprimenta, as pessoas respondem de volta. Repito, a gente está tentando fazer uma generalização, claro, eu sei disso, mas de uma maneira geral. As pessoas têm essa urbanidade, Cléia, as pessoas têm essa sensibilidade, as pessoas enxergam você, respeitam você Sim, e cumprimentam você. sim. Professores, alunos, funcionários. Entendi. Sim, Então, nesse sentido, você não só sente, como você tem a explicitação, a demonstração sim. em gestos, em palavras, que, de uma maneira geral, tratam você de uma maneira educada. Ok, agora vamos tentar aprofundar um pouco isso, puxando o que você falou há pouco. Aqui eu ainda aprendo, né? É uma bênção estar aqui, etc. Tal. Que bom que é assim. Eu digo que não é nenhum favor nosso fazer isso, porque tem leis que regulamentam qualquer função, né? Eu sou regido por leis, todos os funcionários que estão aqui, que atuam nos outros campos também, então é nosso dever agir de maneira civilizada, etc. Que bom se a gente agir assim, independentemente das próprias leis. Porque no processo de educação, que eu vou chamar aqui de formação humana, escolar e fora da escola também, contando tudo, né? Essas expressões de respeito e de civilidade e de consideração, elas são absolutamente necessárias. Eu vejo isso como fundamento da educação. Me diz uma coisa, você disse que aprende com a gente e com os alunos, mas eu acho que a gente aprende com você também. Então, como é que você para e pensa, se você já refletiu sobre a relevância da sua função? Não é só dizer assim, é importante que o ambiente esteja limpo e tal. Eu
Isso ficou claro, né? E acho que para quem nos escuta também. Claro, se não está em um ambiente minimamente limpo, organizado, fica mais desconfortável de se trabalhar, Sim. ok. Isso aí eu entendo, mas o ato de limpar, Cléa, a higienização, a limpeza, a faxina, a organização, é uma tarefa simples ou é uma tarefa que exige concentração, inteligência, saber o produto tal usa para limpar esse tipo de superfície, de móvel, o produto qual serve para limpar aquilo. Entende o que eu estou querendo saber? Quer dizer, é só chegar e fazer, ou tem que ter uma formação, tem que ter um hábito, tem que ter uma orientação? E aí? Fala um pouquinho para Não, tem gente. que ter uma orientação. Inclusive, a gente tem palestra, né, falando sobre os produtos que devem ser usados e onde deve ser usado, para não misturar e até chegar a prejudicar nós mesmos, né? Os EPIs que a gente tem que colocar, né, óculos, luva, para não prejudicar a vista. Tem gente que tem alergia. E tudo isso eles fazem a palestra e orientam a gente. Muito Eu não bem. posso chegar e botar, danar produto num computador desse e depois o computador não funciona, dá algum tipo de problema. Não, tem que ter o produto específico para limpar o computador, né? A mesa, né? E sem contar que também tem muita gente que tem alergia à água sanitária, a desinfetante. Ao cheiro Isso. deles, entendi. Eu já cheguei em setores que o funcionário só manda passar um paninho, assim, até com água mesmo, sem colocar produto, porque tem a alergia Entendi. deles mesmo. Aí a gente faz do jeito que eles pedem, né, também, né? Para Entendi. não prejudicar nem a gente e nem eles. Entendi. Então veja quanto conhecimento para atuar na sua área precisa ter. Não só a questão de diferenciar, distinguir um produto do outro. Produtos distintos para limpar uma mesma superfície. Produtos distintos para limpar superfícies, objetos que não são o mesmo. O cuidado com a saúde das pessoas, você citou uma coisa importante, quer dizer, a própria sensibilidade que alguém tem à água sanitária, foi o exemplo que você deu, Isso. ou a outra questão que a pessoa pede e você pode ter o cuidado de ouvir, de prestar atenção para quando for limpar de novo aquele setor, você sabe, esse setor com essa pessoa, com esse servidor, com Isso. essa funcionária, pode ou não fazer mal ou bem para ele nesse sentido. Então veja, é por isso que eu estou querendo dizer, quer dizer, a gente também aprende com você. Não é qualquer um que limpa, não é qualquer um que organiza. Do mesmo jeito que um professor tem que organizar o seu plano de aula, quando ele pensa o semestre, ele tem que se organizar todo o seu semestre, você também trabalha com organização. Você também trabalha com classificação, qual o produto para isso. Você também trabalha com sensibilidade, com emoção, com sentimento. Você também trabalha com a visão do todo integral. Não é verdade isso? Me diz uma coisa, eu não vi ainda, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que tenha que ser feito, mas já que é para a gente colocar os saberes no mesmo nível, né? O que eu estou querendo mostrar aqui também é que, assim, do mesmo jeito do trabalho de Alana, né? Mesmo jeito do meu trabalho, professor, mesmo jeito de um trabalho de uma pessoa atualmente gestora em qualquer setor aqui dentro, o seu trabalho está no mesmo nível. É igualmente bem-vindo, é igualmente necessário, é igualmente relevante. Esse é o ponto. Ele impacta na formação minha, que estou aqui, vendo você, né? Cumprimentando você, observando a função que você faz e agora ouvindo mais um pouquinho você compartilhando com a gente aqui isso. E, ao mesmo tempo, você disse que fez parte de treinamento e de capacitação. Mas quantos treinamentos você já foi chamada? Palestra, chegar uma tarde assim, você falar, etc. tal, para um grupo de professores, ou de servidores, ou de alunos. Você já fez isso? Não. A palestra que a gente faz lá é com o pessoal
na nossa empresa e os companheiros de trabalho. Entendi. Como se fosse, no máximo, vocês falando para vocês mesmos, do próprio grupo, Sim, ou alguém da empresa de fora chamando para falar. Você usou uma expressão chamada EPI. Para quem é da área, entende. Para quem não entende, é equipamento de proteção individual. Tem a ver com segurança do trabalho, não é isso? isso. Muito bem. Eu estou te perguntando como vocês assim, não. Então você nunca foi chamada, por exemplo, para dar uma palestra para um grupo de professores e ou de servidores e ou de alunos, para você falar da importância da limpeza, da higiene, dos serviços gerais como um todo, da organização, para a atividade fim da universidade, que é formar. A universidade trabalha com formar em diferentes cursos, mas a atividade fim tem isso, formar pessoas aqui. Você vê que o seu serviço ajuda de alguma maneira a formar os alunos que aqui então, Cléa, você não está em sala de aula dando aula para eles. Mas é o que eu disse, você está circulando os corredores, você está limpando. Você entende que o que você faz tem impacto na formação deles e delas também? Você entende isso? Uhum. Sim, com certeza. E você disse que nunca foi chamada, mas você entende que você tem o que falar? Se, por exemplo, eu convidasse meus colegas professores do DED, por exemplo, que você conhece muito, muito mais do que eu entrei aqui agora, né? Para você falar para a gente numa reunião, enfim, palestra, o que for, para você falar da relação, por exemplo, entre o que você faz e a formação humana, a formação da pessoa humana, a formação do ser humano, que, ao final de contas, é o que a gente está discutindo aqui no Centro de Educação, no departamento, né? E na universidade como um todo. Você, não estou dizendo que a gente vai fazer isso, mas você disse que até agora nunca foi chamada. Não. Mas, botando isso como uma hipótese, como quem diz assim, ó, Cléa, e se, né? Você acredita que teria o que dizer, contribuir para a gente? Acredito que sim, né? A gente sempre tem, né? E tem muito. Mas acredito que sim. Pois é, eu tenho a convicção, né? Mas a intenção de chamar você aqui, né? E fico felicíssimo de estar abrindo esse espaço aqui contigo, já é um reconhecimento meu de que o teu serviço é tão nobre quanto o meu e o de qualquer outro aqui, sabe? Então, para sentir um pouco como é que você mesma se vê e se percebe aqui dentro contribuindo para isso também. Por isso aquelas perguntas que eu fiz anteriormente até esse ponto e culminando dizendo assim, tá, porque se fosse chamar você para participar de uma palestra como representante de segurança, trabalho, ou como usar um equipamento de proteção individual, é sempre você e seus colegas na condição de ouvintes, de aprendentes, ou de aprendizes, ou de alunos. Eu agora estou querendo você na condição de palestrante. Você conversando com um grupo de professor, você conversando com um grupo de servidor, você conversando com um grupo de aluno, sobre algo que você sabe mais do que a gente. Entende? Que não é só um saber da ideia, é um saber do fazer, da mão na massa também. Você sabe. Então, você entende que a valorização não só pode, como deve ser igual. Cléa, tem mais alguma coisa para quem vai ouvir a gente e ou assistir a gente que você gostaria de falar, deixar algum recado, alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você acha importante dizer do que você faz, né, junto com seus colegas, da formação que você teve para isso, do impacto, enfim, alguma coisa que eu não lhe perguntei que você queira falar? Ou você está satisfeita? Não, eu tô satisfeita e assim, né? Durante esse tempo que eu tô aqui na universidade, eu aprendi muita coisa, né? Foi meu primeiro trabalho, foi aonde me deu a oportunidade de eu ter um trabalho. E durante esse tempo aqui eu aprendi muito com alunos, com companheiros de trabalhos, com professores, funcionários. Aprendi muita coisa, inclusive até eles pedem pra gente estudar, né? Assim, tentar fazer um concurso, tentar entrar numa universidade, né? A gente tem muito apoio, né?
das pessoas aqui. E é isso. Acho que a gente aprende, a gente ensina, mas também a gente aprende muito. Muito bem. Gostei que você dizer. A gente ensina e aprende muito, porque você ensina. Com a sua própria postura, o seu jeito, etc. E o respeito com que você trata o seu próprio trabalho, a si mesmo, é louvável. Agradeço sua vinda aqui, sua vinda de bom grado, né? Espero que isso motive e instigue até outras pessoas que Eu depois tava vão ouvir e ver a falando para gente. as meninas ali, tava falando para elas. Não sei se elas vão querer participar, né? Mas acredito que sim. Que coisa boa. E tem uma lá que tá bem mais tempo aqui na universidade que eu. Jerry tá aqui há 32 anos. Né? Jerry é fundador da universidade, praticamente. Muito querido aqui por todo mundo. E durante esse tempo que eu estou trabalhando aqui com ele, aprendi muito com ele também. Muito bem, pois eu espero que ele e outras pessoas, claro, se quiserem, como você está aqui porque quer, foi um convite que eu fiz, né? Que eles escutando isso que você está dizendo, que não só se encorajem, às vezes não é questão de ter coragem, às vezes a pessoa é mais tímida ou menos tímida, mas que vejam a importância de fazer o que você está falando, o que você está fazendo, falando e expondo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, senhor, professor. Até a próxima, pessoal.